Vão abrindo suas Bíblias, Ezequiel, capítulo número 9. Toda hora tomando água morna, não parece mentira, mas não, água morna. O pessoal toma um chimarrão quente com a esposa ali, depois tomar uma água gelada aqui na live, aí não vai dar certo, né? Temos que nos cuidar. E vocês que estão aí do outro lado, se cuidem também. Se cuide que o vírus está perigoso aí, parece que está se espalhando mais aí. Mas Deus é poderoso, né? Vai melhorar, vai melhorar. Quero ler, amém, amém, quero, Deus abençoe. Diga pro Luciano aí pegar aquela Bíblia que ele tem aí e abrir lá no capítulo 9 de Ezequiel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. Capítulo 9, versículo 1, do 1 ao 3, primeiramente. Amém? Então ouvi que gritavam em alta voz, dizendo: chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem, vestido com estojo de escrevedor à cintura, entraram e puseram junto ao altar de bronze. Preste atenção agora. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo, até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Agora nós vamos para o capítulo 10, seguidinho aí, ó, capítulo 10, versículo 4. Nos diz assim: então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem, e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. Capítulo 10, versículo 18 e 19. Deixa eu me achar aqui, 18 e 19. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. A glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Capítulo 11, versículo 22 e 23. Nos diz assim: então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Aleluia. Aleluia. Boa noite, irmã Lila, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. A gente que conhece a palavra de Deus já não precisa pregar, irmãos. Só encerrando essa leitura aqui, não precisaria pregar. Mas vamos traduzir, né? Para alguns que não sabem. Irmãos, esta história começa muito antes de Ezequiel, muito antes. Para falar a verdade, essa história começa lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, sim, no Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, eu gosto de imaginar, irmãos, de meditar aqui, né? Conjecturar com os meus pensamentos. Tentar ver, tentar imaginar a visão de Adão.
que ao final de uma tarde de trabalho, o trabalho existia assim, irmãos. No final da tarde, sabe que você que trabalhou o dia inteiro, né, ou sábado, ou sexta-feira, quando você trabalha o dia inteiro e chega na sua casa, né, toma seu banho, come alguma coisa, quem sabe, não sei, depende do costume de cada um, e senta na sala, na cozinha, seja onde for, e vai conversar, bater um papo com a sua família que ficou em casa, né? Filho, filha, esposa, mãe, sogra, depende. Pois eu imagino que era isso que acontecia com Adão. Eu imagino Adão chegando, né, depois de um dia laboroso, né, trabalhoso, né, de cuidar do jardim. Afinal, Deus colocou Adão lá para cuidar do jardim. Cuidar, não era para ficar só olhando, era para cuidar do jardim. E ele chegava no final da tarde, creio eu, sentava assim para descansar, e chegava Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e chamava ele pelo nome e dizia: Adão, Adão, vamos bater um papo? Vamos conversar um pouquinho? E assim sucedia todos os dias. Diz a Bíblia que ao final da tarde, Deus vinha até o paraíso, chamava Adão para conversar com ele, ouvir Adão, quem sabe as petições de Adão, né? Mas você imagina a tamanha intimidade que tinha Adão com Deus, tamanha proximidade com o Criador dos céus e da terra. Depois chegou Eva, mas eu creio em nome de Jesus que continua esta intimidade de Adão e Deus, Eva e Deus, com certeza. Deus falando com Adão igual, no mesmo tom: Adão, Adão, vamos conversar um pouco, bater um papo no final da tarde. Quem sabe tirar algumas dúvidas de Adão, não sei o que eles conversavam, a Bíblia não fala isso, mas nós podemos imaginar os dois batendo um papo normal, como a gente bate um papo normal aqui, né? No nosso dia a dia. Mas quando chega um dia no final da tarde, um dos tantos que acontecia, chega Deus e diz: Adão, Adão, ô Adão. Deus sabia de tudo, com certeza, irmãos. Mas vamos imaginar a cena: Adão. E Adão nada. Estava escondido de Deus, com vergonha. Deus sabia de tudo, mas queria que Adão conversasse com ele mais uma vez. Eu tenho certeza que se Adão tivesse pedido perdão para Deus naquele momento, Deus teria perdoado. Mas não foi isso que fez. Não é esse ponto que nós queremos tratar. Adão cai, os irmãos sabem disso. Adão e Eva caem no pecado. E Deus toma uma atitude dura, radical, a qual tem que tirar Adão e Eva do paraíso e colocar no mundo. E coloca querubins com suas espadas na entrada do jardim para que não entre mais lá o homem, porque o homem pecou e sujou a obra do Senhor. E a partir desse momento, irmãos, com certeza, e você não vai ler na sua Bíblia, mas você vai concordar plenamente comigo, porque é verdade, Deus não veio mais ao final da tarde chamar por Adão. Deus não veio mais ao final da tarde para bater um papo com Adão. Eva não ouviu mais a voz de Deus também juntamente com o seu esposo. Você imagina este laço tão grande, tão forte, tão íntimo com Deus ser quebrado, ser rompido,
violentamente da noite para o dia, de você ter uma tamanha intimidade com Deus a ponto de Deus vir falar com você todos os dias e de repente aquilo é cortado como se corta um umbigo de uma criança. Assim foi cortada a comunhão de Deus com Adão. Assim foi cortada a comunhão de Deus com os seres humanos. Os seres humanos não ouviam mais a Deus, não escutavam mais a voz de Deus falando com eles. E isso, a vida foi continuando. Foi se passando os tempos, os momentos, mas eu creio em nome de Jesus, sem heresia, sem querer errar de forma nenhuma. Eu creio que como Adão e Eva tinham saudades de falar com Deus, Deus tinha saudades de falar com Adão. Deus tinha saudades de falar com o homem, a sua criatura, a qual ele criou, único, exclusivamente para fazer a obra dele e adorá-lo. Em espírito e em verdade. Deus sentia esta saudade de falar com a sua criação. Mas como? Se aquele laço tinha sido quebrado, tinha sido rompido de uma hora para outra. Deus tinha um plano maravilhoso, com certeza, porque Deus não abandona a sua criação de forma nenhuma. Os irmãos podem ler na sua Bíblia, conhecem a Bíblia Sagrada, de que Deus vem traçando um plano maravilhoso e perfeito. Quando nós vamos ler lá em Êxodo, Deus fala através dos profetas, através de homens de Deus chamados por Ele, escolhidos por Ele. Mas Deus prepara um plano maravilhoso. Em Êxodo capítulo 35 até o 40, Deus fala com Moisés no Monte Sinai, aonde Ele dá as tábuas da lei, Ele dá as diretrizes, como devia ou não devia adorá-lo, quem e como. Os irmãos conhecem bem a história. E neste mesmo momento da história, Deus entrega a Moisés uma planta chamada planta do tabernáculo, aonde Deus, a partir do capítulo 35 de Êxodo até o 40, Deus dá por detalhes, os mínimos detalhes, a construção de um tabernáculo, para que ele habite no meio do seu povo. Porque não somente o povo tinha saudade dele, queria conhecer aquele Deus tão poderoso, como Deus tinha saudade de estar no meio do seu povo. Mas dentro de suas casas, dentro de suas tendas, era impossível Deus morar. Pelo pecado do seu povo, pela sujeira do seu povo, Deus não podia entrar ali. Mas Deus cria um tabernáculo, um lugar onde pudesse ser santificado, preparado para apenas Deus descer ali e falar face a face com o seu povo. Já que lá, quando aconteceu no paraíso, com certeza o homem não tinha mais condições como pecador entrar novamente num paraíso santo. Mas Deus, que é pura santidade, não tinha como habitar nesta terra pecaminosa também, junto com todos nós, pecadores. Então ele cria um local de encontro, com o homem, para que aquela conversa que ele tinha com Adão fosse restabelecida agora através de Moisés, através dos sacerdotes levantados por Deus. Ele queria um momento, um local especial onde ele chegasse face a face com o ser humano e conversasse e dissesse: meu filho, vai por ali, que eu estou preparando para ti. Minha filha, vai por aqui, que eu estou preparando para ti. Meu filho, haja desta forma, porque aí eu me agrado
e vou te abençoar mais na frente. Meu filho, não haja desta forma, porque tu estás errado, não está agradando ao Deus Criador dos céus e da terra, o teu Deus. Ele dizia ao povo de Israel tudo isso. Mas tudo isso, irmãos, depois um tempo vai passando, os irmãos conhecem a história também, de todos os juízes, de todos os profetas, de todos os reis que passaram, até chegar a Davi, o grande rei segundo o coração de Deus, aonde tem o desejo de construir uma casa para Deus, porque ele se achava indigno dele. Ele, próprio rei Davi, tinha uma casa para ele, mas Deus não tinha uma casa para ele. Deus ainda habitava em tendas, dizia Davi. O meu Senhor não pode habitar em tendas móveis que anda para lá e para cá a todo momento, não. Deus tem que ter uma casa, e uma casa linda, abençoada, forte, inabalável, riquíssima, porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Deus não permite, os irmãos sabem que, porque Davi tinha as mãos sujas de sangue, disse Deus, mas deu uma grande honra a Davi, a qual Salomão, seu filho, ao qual ficou no seu lugar depois do seu reinado, subiu ao trono, deu a honra a Salomão de construir um templo maravilhoso, podemos dizer assim. Por mais que estudem, por mais que tentem chegar a alguns cálculos, não tem como calcular a preciosidade, o valor que tinha este templo. O ouro que foi empregado ali, as pedras preciosas, a prata, as madeiras de vários lugares do mundo, caríssimas, aonde pedras foram lavradas a milhares de quilômetros e foram trazidas de navio. É um templo que jamais nenhum homem poderá construir nos dias de hoje. Podem tentar hoje construir templos, sim, como tem aqui em São Paulo, no caso no nosso Brasil, que foi construído, não chega aos pés do primeiro templo. Não chega aos pés daquele templo feito por Salomão. Não chega. A tamanha riqueza, diz alguns historiadores, de que poderia, não afirma, não tem como, mas poderia se imaginar de que a quilômetros de Jerusalém, você poderia ver o brilho do sol, o reflexo do sol na cúpula do templo, que era todo de ouro, ao qual brilhava, emanava para cima a luz, mostrando que lá em Israel estava o verdadeiro Deus. Os povos de longe olhavam e viam isso. Lá em Israel está o verdadeiro Deus. De longe eles avistavam, não o templo, mas o brilho e a glória de Deus refletido naquele lugar. Você tem ideia do que é isso? Dá para nós, há tantos milhares de anos distante, podemos imaginar isso, claro. Nossa imaginação é fértil e a Bíblia nos permite isso, a chegar a este ponto. Este foi uma maneira que Deus tirou para restaurar a amizade com o homem, restaurar o laço, a ligação, a intimidade que foi perdido lá no Jardim do Éden. Mas agora, irmãos, nós lemos aqui no capítulo, a partir do capítulo 9, aleluia. Nós lemos a partir do capítulo 9 que a glória de Deus que estava dentro do templo. Versículo 1 e 3. Estava lá no Santo dos Santos, lugar especial de honra que só Deus poderia estar. Ela sai de lá.
ela sai daquele local especial. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Digamos assim, ela desce do altar. Ela está no Santo do Santo e desce no altar. Quando nós lemos no capítulo 10, versículo 4, esta mesma glória que estava lá no Santo dos Santos lugares, agora ela está na porta do templo, lá dentro ainda. Ela fica na porta do templo. Quando nós lemos mais adiante, meu irmão, no versículo mesmo, capítulo 10, versículo 18 e 19, a glória de Deus sai da porta do templo, aleluia, e vai para a porta da cidade. Misericórdia. Aleluia, santo é o teu nome, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós chegamos no capítulo 11, meu irmão, minha irmã, versículos 22 e 23, ela sai da porta da cidade, a glória de Deus, e vai para o monte. Ela não está mais no santo lugar, no Santo dos Santos. Ela não está no lugar santo. Ela não está na porta do templo. Ela não está dentro da cidade. Ela não está na porta da cidade. Ela está fora da cidade. Ela está no monte, longe de todos. É uma das passagens das Escrituras que mais dói no coração do ser humano, é ver isso acontecer. Imagina Deus, a decepção de Deus a ter que fazer isso, a que ponto chegou a humanidade, o pecado, a luxúria, a prepotência, a arrogância, para Deus tirar a sua glória do Santo dos Santos e começar a caminhar com ela em direção à saída da cidade de Jerusalém. E vai indo e acaba lá no monte. Fez um caminho totalmente ao contrário que foi com Moisés. Moisés, no Monte Sinai, Deus descia no monte e falava com o seu povo lá embaixo. Pois Deus vem descendo com a sua glória do monte, vem vindo até entrar no tabernáculo para habitar com o seu povo. Êxodo capítulo 40, você vai ver isso. Quando a glória de Deus enche o tabernáculo de Deus e ali ele fica morando com o seu povo. Mas agora ele faz um caminho inverso, totalmente ao contrário. Agora ele estava no meio do seu povo. Tinha um lugar de adoração especial para ele ali no meio do seu povo. Mas tamanha foi o pecado da humanidade. E ele começou a mover a sua glória aos poucos. Ele começou a avisar: a coisa não está boa, vocês não estão se comportando bem. Tanto eu tenho falado com o meu povo, tanto eu tenho dito para vocês: arrependam-se. Arrependam dos seus maus caminhos, arrependam-se dos seus pecados, parem com isso. Isso não está agradando ao meu coração, isso não vai permitir com que eu fique aqui, mesmo eu sendo Deus, porque eu não posso estar de acordo com tudo isso que está acontecendo, tudo isso que vocês estão fazendo está me empurrando para longe de vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é teu nome, Senhor.
pois a glória de Deus começa a mover-se em direção à saída da cidade. Imagina a tristeza de Deus e a tristeza destes homens e mulheres que viram tudo isso acontecer. Mas mesmo assim não fizeram nada. Nada. Mas eu quero tratar com os irmãos que Deus me deu. É o seguinte. O templo estava lá. O templo continuava lá dentro da cidade. As pedras preciosas continuavam lá no templo. O ouro continuava no templo. O propiciatório continuava no templo. A pia de bronze para lavar os pés continuava no templo. A mesa dos pães continuava no templo. O candelabro continuava no templo. As cortinas continuavam no templo. A porta do templo, a cortina que fechava como se fosse uma porta, continuava no templo. Mas Deus não estava mais lá. E eles tinham o templo de Deus, mas não tinham o Deus do templo. Eles não tinham. Aleluia. Deus não estava mais lá. Santo, santo, santo. A adoração que faziam continuava sendo feita. Os sacrifícios dos levitas, os sacerdotes estavam ali, o serviço dos sacerdotes continuavam sendo feitos. Aquela adoração a qual eles faziam continuava lá, continuava sendo feita. Mas Deus não estava lá. A glória de Deus não fazia mais parte daquele templo. Aquilo estava simplesmente um prédio comum como qualquer outro. Aleluia. Sabe o que Deus me deu no meu coração para trazer os irmãos, para que os irmãos entendam esta mensagem, esta passagem? Olha só. Não era ouro, não era as pedras preciosas, não era prata, não era madeira, não era o tecido que era usado lá, não era o incenso, não eram os pães da proposição, não era nada daquilo que estava lá, aquele serviço, aquele sacrifício, tudo aquilo, aquelas regras todas que eles cumpriam, conforme estava escrito lá nas Escrituras Sagradas, que era para prestar serviço a Deus. Tudo aquilo que não era nada disso que atraía a presença de Deus a eles. Não era aquele templo suntuoso, grandíssimo, riquíssimo, que atraía, eu gosto desta palavra, que atraía a presença de Deus no meio deles. O que atrai a presença de Deus, o que atraía naquela época, o que atrai nos dias de hoje é a mesma coisa, não mudou nada. A palavra de Deus não muda nunca, porque o Deus não muda, Deus é o mesmo. Ele, desde que criou o mundo, ele continua sendo o mesmo Deus e continuará sendo o mesmo Deus. O que atrai a presença de Deus em nossa vida é a santidade e adoração a Deus. Santidade. Foi isso que tirou, quando Adão perdeu sua santidade no paraíso, foi isso que tirou a presença de Deus dele, ou ele da presença de Deus. Pois a falta de santidade em nossas vidas afasta a presença de Deus de nós. O que atrai a presença de Deus para minha vida e para a sua vida é a santidade.
a todo preço, a todo custo, com o maior esforço que você possa fazer. Santidade, santidade, santidade é o que atrai a presença de Deus para a sua vida, meu irmão. Segundo a obediência às escrituras sagradas, faça somente aquilo que está aqui na Bíblia, que a Bíblia permita que você faça, que Deus quer que você faça. É isso que atrai a presença de Deus para você, para sua família, para o seu lar, para o seu ministério. É isso. Não adianta você se vestir de púrpura, de carmesim, de ser as melhores roupas, as melhores casas, os melhores carros, porque isso não atrai a presença de Deus para a sua vida se você continua sem a santidade, sem obedecer a Deus. Deus não vai habitar neste templo, eu creio nisso. Aleluia. Nada contra o que eu vou falar. Não é isso. Não adianta uma mulher que se diz de Deus se vestir com as melhores roupas de marcas, as melhores maquiagens, andar com salto alto, achando que Deus está ali, sendo que Deus não concorda com isso. Não estou falando sobre vestimentas, irmão. Falando sobre ser mais do que os outros. Você pode ser vestido de ouro e ser uma boa pessoa? Claro que sim. Como você está agindo? Como está a tua santidade diante de Deus? Como você está se comportando? Será que este templo aí que é você e eu, nós somos templos do Espírito Santo, diz a Bíblia Sagrada? Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, assim diz a palavra de Deus. Ele habita em mim, habita em você, mas não adianta você se vestir de ouro, de carmesim, de púrpura, das melhores pedras preciosas do mundo. Se você não tem santidade neste templo aí, Deus não vai habitar aí. Se você não tem obediência, Deus não vai habitar aí. Você pode continuar indo na igreja 300 vezes no ano, 400, até mais do que os dias do ano, mas se você não tem santidade, não vai adiantar. Não adianta você dobrar seu joelho na sua casa se você não é santo diante de Deus. Não adianta você orar em língua se você não obedece a Deus. Não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta nada que você faça, não adianta. Não adianta sacrifício. Não adianta você fazer jejum de uma semana se você não tem santidade na sua vida, se você não obedece a palavra de Deus, se você não cumpre a palavra de Deus. Deus não vai habitar neste templo, meu irmão. Não vai. Daqui a um pouco você vai olhar, ei, para aí o que está acontecendo. E você espiritualmente vai olhar, Deus está no monte te olhando, porque Ele não está na sua casa, Ele não está dentro de você, Ele não está no seu coração, Ele não está na sua mente, Ele não está no seu desejo, porque o seu desejo não é certo, não é santo, a sua vontade não é santa. Ei, meu irmão, é hora de nós buscarmos santidade, obediência à palavra de Deus, nós entendermos que este povo aqui, neste momento que Israel estava vivendo, eles tinham tudo. Eles tinham o templo, eles tinham o sacerdote, eles tinham os levitas, eles tinham o sacrifício, a adoração, o incenso, os pães, eles tinham tudo. Mas não tinha a presença de Deus, ou seja, o tudo se tornou em nada. Absolutamente nada, porque se você não tem Deus na sua vida, você não tem nada, absolutamente nada, meu irmão. Não adianta sacrificar, fazer esforços. Não adianta você querer pagar promessas como fazem, porque Deus não está aí. Ele não se agrada de sacrifícios. A próprio Jesus veio dizer para nós no Novo Testamento, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Obediência à minha palavra, obediência a Deus, obediência ao amor, saber que eu tenho que amar as pessoas, eu tenho que perdoar as pessoas. Obediência, 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 meu irmão, às santas escrituras. Ei, meu irmão. Aleluia. Aleluia.
Como você tem se comportado diante de Deus? Como está este templo aí do Espírito Santo? Como tem se comportado? Nos dias de hoje, você tem buscado a santidade diante de Deus? Você tem buscado ser santo todos os dias? Você tem buscado ser obediente a Deus para que a glória de Deus não saia de dentro de você e vá para a porta da cidade, suba o monte e fique olhando para você de longe, com saudades de conversar com você, com saudades de bater um papo íntimo com você face a face? É isso, meu irmão? É isso que está acontecendo em nome de Jesus. Vamos orar para que isso acabe agora, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Dá força a mim, dá força ao meu irmão, dá força à minha irmã, dá força a nós todos, Pai, filhos de Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor fez uma aliança conosco, Pai, para habitar entre nós, através do Espírito Santo dentro de cada templo, Pai. O Senhor não nos comprou com ouro nem com prata, Pai, mas pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Eu não valho, Senhor, apenas todo o dinheiro do mundo. Não, eu valho mais do que isso, porque o meu valor excede o ouro e a prata. Ele excede todo o mundo inteiro, porque o preço que foi pago foi a vida do Filho de Deus, que morreu por mim e por você, meu irmão. Por isso, meu Pai, meu Senhor, meu Criador, me ajuda a ser santo, me ajuda a ser obediente à Tua palavra, me ajuda, Senhor, a cumprir a Tua vontade, Senhor, para que o Senhor more dentro de mim, para que eu possa sentir a Tua glória dentro de mim e não saindo de mim, afastando-se de mim a cada passo, a cada instante, a cada mês eu fico mais distante de Ti, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que fortaleça a fé do irmão, fortaleça a fé da irmã, que fortaleça a certeza em nossos corações de que o Senhor está habitando dentro da Tua criação, que sou eu e é você, meu irmão. Senhor amado, te peço, Pai, que nesta semana que se inicia nos dias de hoje, Pai, que seja abençoadíssima para o irmão e para a irmã. Que o Senhor venha, se o Senhor está fora, que volte a morar dentro do irmão e da irmã, Pai. Que a Tua glória seja refletida na vida dele, Pai. Para que assim como o povo, vizinhos de Israel, viam a glória de Deus através do Teu templo, vejam através do Teu servo e da Tua serva. Porque verão a glória de Deus brilhar na sua vida. Ele vai resplandecer a glória de Deus. Vai refletir o poder de Deus, vai refletir de que o Senhor está na vida dele e na vida dela. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a depender de Ti. Estamos errando sim, Pai, todos os dias, Pai, e o Senhor tem se afastado de nós. Então aproxime-se de nós, Pai. Nós não temos condições de nos aproximar de Ti, Pai, porque somos imundos, mas o Senhor tem condições de se aproximar de nós. Nos lava mais uma vez, Pai. Nos lava, nos purifica com o sangue do Teu Filho Jesus, para que nós possamos chegar perto de Ti, para que o Senhor possa aproximar-se de nós e voltar a morar dentro deste tabernáculo, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Pai. Eu creio que esta semana será abençoadíssima na vida dos irmãos, Pai. Abençoadíssima na vida das irmãs, Pai, porque o Teu poder está voltando, Pai. Está voltando para dentro do irmão, para dentro da irmã. Em nome de Jesus eu creio. Mas para encerrar, já vou estar encerrando com os irmãos. Meu irmão, minha irmã, assim como meditamos nesta passagem, o templo estava lá, rico, suntuoso, em modos humanos, poderoso, mas a glória de Deus não estava lá. Agora eu creio, pela fé,
com toda a minha certeza absoluta de que eu tenho fé, de que tem muitos templos hoje, templos, eu, você, tem muitos templos por aí que você olha e não dá nada. Você olha com os olhos humanos e olha assim, aquele lá. Infelizmente você olha às vezes com prepotência, com arrogância. Às vezes você olha e diz, aquele pobrezinho, aquela pobrezinha não se veste bem, infelizmente, né? Acontece. Você diz, Deus não está lá. Mas tem muitos templos que andam em sapato de salto alto, ou andam engravatadinhos, com a boba Bíblia debaixo do braço, e Deus não está ali. Está lá naquele templo simples e humilde. Por quê? Porque lá tem santidade e obediência. E é isso que agrada a Deus. Não é teu terno, meu irmão, caro. Não é teu sapato caro. Minha irmã, não é teus brincos caríssimos. Não é pintura no cabelo. Não é isso que atrai a presença de Deus. A presença de Deus atrai a tua santidade, a tua obediência a Deus. Nós vamos ver, quando a gente olha a Bíblia Sagrada, para quem gosta de ler, você vai ler ali em Esdras, você vai ler em Zacarias, você vai ler em Jeremias, você vai ler em Ageu, você vai ver que ali o templo foi destruído. Eles estão falando de um templo destruído. Assim como nos dias de hoje, meu irmão, eu tenho certeza que tem muitos templos espirituais como nós que estão aos pedaços. Tem muitos templos que estão caindo aos pedaços. Mas a glória de Deus continua ali, porque eles continuam firmes e obedientes à palavra de Deus. Quantas pessoas estão passando por problemas gravíssimos hoje em dia, como este pastor de Pelotas. E tem sua filhinha querida passando por um grande problema de saúde. Eu imagino que esse templo espiritual, que é ele, pode estar até com uma trinca, não vou dizer que está destruído, mas ele pode estar com uma trinca. Ele pode estar rachado, porque dói no coração de um pai saber disso de uma filha. Mas a glória de Deus continua na vida dele, porque ele é obediente à palavra de Deus e busca santidade. Quantos homens e mulheres às vezes a gente vê caído na sarjeta, como a gente diz, que você olha e esse não tem mais jeito, não tem mais jeito. Esta pessoa, quantas vezes, irmãos, eu vejo casos de irmãos em Cristo Jesus que foram assolados por tempestades, uma atrás da outra, terremotos. Quando terminava o terremoto, vinha o maremoto. Quando terminava o maremoto, vinha um furacão na sua vida. Tudo destruído. Sabe, que você olhava assim, mas não pode. Como pode? A presença de Deus está ali, mas está ali. A presença de Deus não depende de templo para morar. A presença de Deus depende de santidade e obediência. Não importa, Israel tinha e continuava com seu templo suntuoso, mas Deus não estava mais ali. Agora nós vemos outros casos diferentes na Bíblia Sagrada, de que lá no Velho Testamento, no caso de Ageu e Zacarias que nós vemos ali, a construção, a reconstrução do templo estava em ruínas, estava em pedras, apenas as pedras do alicerce eles estavam juntando para poder construir o templo novamente. Mas se você vai ler, Deus estava ali. Deus se fazia presente junto com aqueles homens que diz a palavra de Deus, que eles trabalhavam com a mão e com a outra eles tinham uma espada para defender o seu trabalho. Deus estava ali mesmo com o templo destruído. Pois eu digo para você, meu irmão, por mais difícil que esteja a sua vida, por mais complicado que esteja a situação, por mais fraco que você se ache, se você for santo e buscar obedecer a palavra de Deus, ser obediente, Deus vai continuar na sua vida. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Antes de orar, irmãos, eu vou me despedir de alguns irmãos aqui. A irmã está enlouquecida lá, faz 1h20, né? Tá lá, ó. Quem conhece a irmã Fátima sabe que ela faz isso. A Chayana entrou quando eu estava pregando, não pude mandar um beijo para ela, né? Minha sobrinha amada, Chayane Valéria. Paz do Senhor, tio e tia. Amém, minha amada. Deus te abençoe, tu, teu esposo, tua família, tua grande família, né? Então o povo vai ter que comprar um ônibus aí para carregar a família. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não posso ficar muito tempo aqui. Micaela, amém, ó glória, Senhor. Traía nos outros tu glória, Senhor. Aleluia. Que assim seja, irmão. James Escobar, amém. Silvia Medilarzu, amém. Amém, James Escobar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que esses vasos venham ser cheios da presença de Deus. Eva dos Santos, amém. Marinela Guedes, amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Já comecem a dar boa noite pro irmão Jesus aí para mim ir-me embora, né? Ir embora da live, porque eu vou ficar aqui na minha casa, em nome de Jesus. Irmãos, pega essa palavra para você. Em nome de Jesus, espero que tenham feito um grande mover no seu coração, na sua alma, que tenha sido de bênção para a sua vida. Eu creio sim. Se você sentir no coração, compartilhe esta live com mais alguém, né, para ser abençoado, não para o irmão Jesus ficar famoso, não. Para que mais alguém seja abençoado através da live que nós estamos fazendo aqui na nossa casa, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Quarta-feira, se assim Deus permitir, estaremos aqui às 20h30, em nome de Jesus. Tenham todos uma semana abençoada, abençoadíssima na sua vida, no seu trabalho, na escola, quem se de repente começa a escola, para alguns filhotes aí, para quem estuda, no seu ministério, no seu casamento, tudo seja abençoado em nome de Jesus. E que a glória de Deus fique sempre dentro deste templo aí, do Espírito Santo de Deus. Se faça presente para que todas as pessoas saibam que você é um servo do Deus vivo. Você é a morada do Espírito Santo de Deus. E nós continuaremos sempre assim. Seja santo, seja obediente a Deus. E isso agrada a Deus. Sacrifício não. Paulinho dando boa noite. Paulinho, meu filho, Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa noite para ti, boa semana para ti, para Josi, para o Eric, em nome de Jesus. Silvio, a irmã, a tua mãe tá mandando beijo para ti. Não sei porque ela não chega aqui e não manda beijos. Né? Buenas noites, bendiciones, Miller, moça palavra. Obrigado, irmã. Irmã Micaela, uma benção, Deus os guarde. Boa semana em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém. Deus te abençoe também. Buenas noites, Marinela Guedes. Buenas noites, buenas noites, buenas noites, buenas noites. Deus abençoe cada um que esteve nesta live e aqueles que vão assistir. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Caroline, boa noite, boa semana para todos nós. Amém. Quiserem se cumprimentar depois e continuar se cumprimentando, continua. Mas eu estou encerrando por aqui. Deus abençoe, os guarde, os proteja em nome de Jesus e até quarta-feira, se assim Deus permitir.